Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui então essa leitura, perguntando o que a gente pode saber sobre essa energia escorpiana nesse momento. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, eu vou ficar feliz em conversar com você. O meu site é o pollination.com.br. Eu falei o Pollination, né? Pode gerar confusão, pollination.com.br. O link tá aí na descrição desse vídeo de qualquer forma. Vamos começar aqui então perguntando o que a gente pode saber sobre essa energia escorpiana nesse momento. Tá dizendo assim: esse é um momento que vai requerer fé. Fé é confiança, confiança em você, confiança na vida. Aqui é uma carta de chakra da coroa. Chakra da coroa fala muito sobre entender as coisas que acontecem na nossa vida a partir dessa perspectiva maior, dessas conversas sobre o sagrado, o místico, o misterioso, energia, essas coisas. Ou seja, entender que muitas vezes tem coisas que vão além do que os nossos olhos podem ver, além de uma explicação lógica de plano material. Por quê? Aí eu vou voltar lá para o começo. Para muitas pessoas, esse é um momento de integração. Yin Yang aqui, é uma carta de número 22, número mestre de construção. Aí ele vem acompanhado de número 3, número de cocriação divino, falando que tem abundância em florescimento. Aí vem a carta do Sol. O Sol é um novo dia, cheio de potencial, renovação, também falando de crescimento, uma das cartas mais positivas do baralho. Só que aí tem esse 10 que vem falar, tá vendo aqui, ó, é uma carta, o nome da carta é um aviso de tempestade, que é uma carta que vem falar que essa transição, o movimento na direção dessas coisas, ou sinais de que você está alinhado com essas coisas, não necessariamente se traduzem nesse sol, nessa flor toda aí que a gente está falando. Essa é aquela carta que me inspira a dizer: chuva, trovão e vento são sinais de movimento. Movimento em direção a quê? Integração, construir uma nova fase equilibrada, abundância em florescimento, novo dia, renovação, potencial, otimismo. Só que passa 10, transição, travessia. Por essa energia desafiadora. Então, se é uma mensagem que reconhece que o caminho na direção dessas coisas não necessariamente mostra, não combina, né, na superfície com essas coisas, então aí explica pra gente por que requer fé. Por que a gente se beneficia de entender as coisas a partir de espiritualidade, de fé, de confiança, sabedoria maior, essas coisas. Porque como a gente percebe as coisas na superfície não é necessariamente o que está acontecendo na energia, e tem essa tendência da gente perceber o lado desafiador, né? A chuva, o trovão e o vento. Aí, as primeiras cartas que aparecem aqui vêm dizendo que, então, se apegar muito à lógica das coisas não necessariamente te ajuda nesse momento. Porque se apegar à lógica das coisas pode te fazer oferecer resistência de passar por essa energia que é tempestuosa, mas que é justamente sinais de que está tendo movimento na direção dessas outras coisas que a gente falou aí. Então, sem querer, vamos falar assim, você pode acabar fazendo coisas, né? Que mais atrasam ou mais atrapalham do que ajudam esse movimento, entendeu? Muitas vezes, inclusive, para evitar o movimento, para evitar o problema, o desafio. Espero que essa leitura já esteja ajudando, então, a acalmar os coraçõezinhos.
qual que é o estágio da jornada nesse momento, uma carta de número 50, 5 que é um número de mudança, e essa carta que é uma bússola falando de redirecionamento. Redirecionamento. Esses momentos tempestuosos, como a gente estava falando, eles são momentos de escolha. E eu já vou tirar mais cartas sobre isso aqui, mas eu já começo sacando assim que muito dessa escolha tem a ver com isso. Você pode escolher evitar ou você pode escolher se permitir passar em fé, em confiança, como a gente estava falando aqui. Mas no centro de tudo, lá do lado desse redirecionamento, desse novo dia, etc, etc, tem essa carta de movimento. Chuva, trovão e vento são sinais de movimento. E nesse movimento aqui mostra essa ave se movimentando de uma circunstância mais difícil, que é andar na lama, e indo para a grama, que é mais fácil andar na grama do que na lama. Tem uma coisa aqui também, sobre muito do que você não enxerga também, é que você... Engraçado isso. É que você muitas vezes só percebe o desintegrar das coisas, aquilo que parece que está fora de lugar e não sei o quê. Mas você pode não enxergar pela lógica o que vai com você, o que caminha com você, porque nas costas dessa ave aqui tem um monte de coisinha ali. Tem um redemoinho, tem árvores, tem uma passagem ali, tem também um caracol e tudo mais. Então, tem essa coisa sobre essa mensagem também. Você pode perceber só essa desconstrução dessa chuva, trovão e vento, mas nesse movimento você não está indo de mãos abanando também. Vou perguntar mais sobre essa escolha. Aí, enfim, você pode se ver em situações em que você precisa fazer escolhas, ou seja, você pode se ver em situações em que você vê que você não pode ter tudo, que você tem que escolher o que você vai priorizar. E aí, quando eu perguntei mais sobre a carta de escolhas, veio essa resposta de abrace uma energia de paz. Então, para mim, ela veio como uma orientação de... Nesse espaço de chuva, trovão e vento, que é desafiador, mas que são sinais de movimento numa direção muito melhor daquilo que você pode enxergar através da razão nesse momento. Qual que é a sua bússola? Faça escolhas que promovam a sua paz, que te deixem em paz, que preservem a sua paz. Muitas vezes isso significa fazer a escolha que não necessariamente pelo lógico, pelo racional é o que você acha que você precisa fazer para lidar com um desafio, mas que é aquilo que você sabe que é o mais fácil para você. Essa é a escolha boa. Ai. Qual que é o maior desafio? Além, né, de tudo que a gente falou, tem mais alguma coisinha? Duas cartas de chakra da coroa. Esse é um momento muito importante, divisor de águas, sagrado na sua jornada. Você não enxerga a dimensão desse momento ainda, e tudo bem. Ninguém tá te cobrando de enxergar. Não precisa ficar se cobrando de enxergar. Não é um exercício não é um teste de visão, é um pedido de confiança. Aí, em você, nos seus guias, no seu caminho, no seu coração, essas coisas, né? Confiança nisso. Aí, a gente tem essas duas cartas com a borda cinza, que são cartas de chakra da coroa, fé, confiança, sabedoria maior. Uma carta fala de destino, a outra carta fala de imparcialidade. Aí o que isso está dizendo aqui? Que está cada um cumprindo com o seu papel num grande esquema das coisas, num plano maior.
Então, o primeiro desafio e o primeiro pedido, de novo, é escolher uma energia de paz. Então, não criar vilões, entender que está todo mundo cumprindo com o seu papel num grande esquema das coisas que vai além daquilo que a gente pode entender nesse momento. Na outra carta aqui, imparcialidade. Imparcialidade também é um pedido de não ficar tentando convencer o outro a mudar de ideia, nem vice-versa, nem se manter em situações que não promovem a sua paz para tentar ficar no que parece certo para o outro. Esse exercício de imparcialidade, ele é sempre um lembrete do quanto o livre-arbítrio é sagrado. Então, um outro jeito de falar isso aqui, livre-arbítrio, escolha, é muito importante porque esse é um momento, em termos espirituais, além daquilo que a gente pode enxergar, divisor de águas. O seu compromisso é com as suas escolhas e com proteger a sua paz. Pode ser que alguns dos desafios desse momento também seja ver outras pessoas fazerem escolhas diferentes e aí, em momentos divisores de águas, ver caminhos se distanciarem. É esse pedido, de novo, de compreender com imparcialidade, sem julgamento, nem com as preferências do outro, nem com as suas, sabendo que está cada um cumprindo com o seu papel. Qual que é o ponto de foco nesse momento com essa energia escorpiana? 8 de ouros e a carta da força, coragem, que é outro número 8. 8 são números de vitória. Mas eu gosto de pensar que o 8, ele é um número de vitória porque, olha, faz o símbolo do infinito, né? Então é porque tem aprendizados importantes que a gente carrega para o resto da vida. A gente domina, a gente aperfeiçoou um entendimento que a gente repete aquilo de propósito, a gente coloca em prática de novo e aquilo vai virando uma receitinha de sucesso. Então, minha relação com o 8 é esse, é de sucesso, vitória, por causa disso, não porque, do nada. Então tem esse ponto de foco aqui que é isso. É importante você lembrar, inclusive isso, de que não é a primeira vez que você passa por experiências que te chacoalham a base, de que você não tem clareza no que está acontecendo. O 8 de ouros, ele mostra aqui, tem um aprendiz e tem um mestre artesão. E o que torna essa figura aqui um mestre é que ele fez esse disco aqui de novo. Ele repetiu essa prática de novo, e cada vez que ele repetiu, que ele fez isso, ele ganhou um entendimento melhor, ele ganhou uma técnica melhor, então foi ficando mais fácil. Mas foi ficando mais fácil porque tá fácil para ele, porque ele tem prática. Aí, a carta da força nessa arte aqui mostra, inclusive, o medo. E aí mostra essas duas figuras aqui intimidadas por um medo. Então, tá falando assim, olha, qual que é o foco? É você se lembrar que não é a primeira vez que você passa por uma situação intimidadora. De que você se mantém na sua força e na sua coragem, não porque você bate de frente, mas porque você tem prática, não é a primeira vez, você sabe como navegar essa situação, não se esqueça disso. Também, essa situação aqui no ponto de foco tá também batendo de frente com aquelas duas primeiras. O que desfavorece ou o que te tira a clareza nesse momento e te dá um ponto cego, né? Na hora de lidar com esse momento, é você levar tudo para o racional. Não é uma situação racional. É uma situação sobre a habilidade de lidar com situações intimidadoras. Então, é muito mais emocional do que racional.
Então, não tem aquela coisa, não leve... não quero usar essa linguagem de conflito, mas vou usar de outro jeito. Quando a gente está querendo resolver o problema errado, a gente não resolve o problema. Então, tem muito dessa parte do foco e dessa conversa que a gente teve agorinha, que eu gostei, porque ela saiu assim. Tem muita gente que está querendo resolver um problema lógico, e o problema nesse momento, o convite é esse, reflete, percebe um padrão. Não é sobre lógica, não é? Então, lógica, raciocínio, dados, informação, estratégia, né? Pensamento, não é isso que resolve, não é isso que é necessário nesse momento. O que é necessário nesse momento é a sua sabedoria e a sua habilidade de reconhecer os seus medos, as suas inseguranças, primeiro isso, o que te dá medo, quando você está inseguro, porque você também ignorar a força de um oponente, vamos falar assim, também não é sábio. É reconhecer quando algo te intimida, mas lembrar que não é a primeira vez e que você sabe lidar e que você está lidando com essa situação. Qual que é a maior força dessa energia nesse momento? Interessante. Aí vem um cavaleiro de paus, em cima daquela conversa das escolhas, do escolher abraçar uma energia de paz. Aí tá dizendo assim, ó, o cavaleiro de paus, primeiro de tudo, a maior força da energia é que ela é temporária. Que bom. Ela é temporária, ela tem uma função. Ela tem uma função de dar movimento, ativar, impulsionar, direcionar. É isso. Não é a realidade, você não fica aqui muito tempo. A outra coisa sobre um cavaleiro de paus é assim, é uma energia temporária, porque é insustentável ficar nessa. Dizem que quando você se lembra de que algo tem um fim, você consegue lidar com aquilo com mais tranquilidade, com mais facilidade. Então, sabe quando você está assim, caminhando, fazendo algum tipo... Eu vou dar o exemplo do exercício físico, que é o meu sofrimento. Então, assim, se parece que eu vou ficar andando naquela esteira eternamente, a minha disposição é uma. Agora, se eu sei que eu tô olhando ali que falta 5 minutos, a minha disposição é outra. Pô, só mais 5 minutos? Fácil. Então, primeiro de tudo, é esse pedido de lembrar que isso aqui é temporário, tem uma função. Aí vamos para a parte da função, essa coisa do movimento, ativação que a gente falou. Por quê? A energia do cavaleiro de paus, ele também é essa energia de uma motivação, de um impulso. Então, nesse contexto, o valor desse momento é que ele também te coloca numa posição de te pressiona, e aí te dá a oportunidade de fazer uma escolha, de ter a coragem de dar o passo numa direção que sem essa pressão você provavelmente não faria. Aí mostra esse cavaleiro de paus em cima de um unicórnio. Você já viu um unicórnio? Então tem isso, assim, para muitas pessoas a maior força dessa energia que de um jeito ou de outro, ela também contribuiu para você dar um passo, um impulso na direção de algo que antes você poderia não ter feito isso. O que vem na sua direção nesse momento com essa energia escorpiana nesse momento? Mudança de ares, chuva, trovão e vento são sinais de movimento, o que vem na direção, chuva, trovão e vento, mas são sinais de movimento. Olha toda a conversa que a gente teve. Tem essa carta aqui que fala, opa, caramba, a outra fala de mudança, isso precisa ficar muito claro, é mudança, são os ventos de mudança. E essa próxima carta, ela fala sobre... nem tudo é o que parece, se não me engano, tem inclusive uma leitura para energia escorpiana aqui nesse canal, muito recente, com esse título. Essa carta aqui, ela fala sobre um momento de queda de máscaras, onde a gente tem essa oportunidade de enxergar as coisas além da superfície. Inclusive quando cai a nossa máscara, não só do outro, de uma situação, mas olha, a gente tinha essa carta aqui desde o começo dizendo...
o que te limita, ou o que atrapalha, ou um apego ao racional, aquilo que você pode racionalizar, é o que mais atrapalha. Então, tem toda uma movimentação que também em algum momento isso se revela, né? Isso vem para a superfície. É assim que eu tô sentindo. Nem tudo que brilha é ouro, é o nome dessa carta, nem tudo é o que parece, e ela fala sobre enxergar além da superfície. Então tem tá bom. Aí a gente tem essa continuação de uma mensagem que já começou a aparecer aqui, mas agora ela mostrou também esse outro lado, de que as coisas não ficarão escondidas. As coisas virão para a superfície para serem vistas, entendidas, tá bom? Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, meu site de agendamento. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.